Bom, pessoal, vamos dar continuidade às nossas questões de geometria plana. A gente vai continuar os exercícios dessa nossa apostila, apostila número 2. E o exercício que eu vou fazer agora é o exercício número 13, página 9. Vou fazer nessa aula a 13, 14 e 15. É importante frisar que eu opto sempre por fazer estilos diferentes de questões. Por exemplo, essa tem uma figura, essa aqui a gente vai desenhar a figura e nessa outra também. Algumas a gente faz mais cálculos, outras a gente tem uma interpretação mais teórica, o que permite que a gente resolva a questão de uma maneira bem rápida, e outras a gente usa outros artifícios algébricos para agregar na resolução geométrica, tá bom? Então fica ligado que tem bastante coisa interessante para a gente fazer nessas três questões. Então, questão 13 diz o seguinte: considere o quadrado ABCD da figura seguinte, G é o ponto médio de CD e F é o ponto médio de AC. Eu vou só destacar isso aqui. Vou colocar aqui de verde. De verde, ponto médio. E ele diz que também que F é o ponto médio de AC, quer dizer, o ponto médio da diagonal. Outro detalhe, AE é igual a EF. Então, vou colocar aqui um tracinho aqui para falar que isso aqui, F é o ponto médio da diagonal, então metade, um quarto e um quarto, tá bom? A razão entre a área do quadrilátero EFGD, ou seja, esse quadrilátero que está achurado aí, que está pintadinho, e a área do quadrado ABCD é, olha só, então uma coisa bem importante é não ir partindo para os cálculos. Aqui eu quero mostrar uma visão interessante do problema, uma ideia mais inteligente, que é basicamente o seguinte: uma propriedade que a gente já viu no nosso curso de geometria plana, que tem a ver com um triângulo. Isso mesmo, triângulo. Ah, mas aqui tem quadrilátero, isso aqui é um quadrado, grandão é um quadrado, e isso aqui é um quadrilátero irregular. Na geometria a gente chama um quadrilátero assim, todo irregular, todo bagunçado, de trapezoide, tá bom? Mas a propriedade a qual eu vou me referir é no triângulo. Qualquer triângulo do mundo, se você traçar uma mediana, quer dizer, divide o lado aqui ao meio, as duas áreas são iguais, tá? Os triângulos não são necessariamente iguais, mas as áreas são iguais. Não esquece disso, tá? É uma propriedade de toda mediana. Bom, agora, deixa eu só apagar aqui. Eu vou usar esse raciocínio nessa questão e vai ficar super fácil. Olha só. Eu vou fechar aqui porque normalmente quando tem um quadrilátero, isso aqui é outra dica, quando tem um quadrilátero irregular, muitas vezes, quase que na totalidade, a gente divide em dois triângulos, tá? Isso é quase sempre, porque fica mais fácil. Aí, olha que bacana. Vamos pensar aqui no quadrado, né, como um todo. Ele quer saber a razão entre a área do quadrilátero EFGD e a área do quadrilátero ABCD. Eu chamo de S de superfície, né? Já falei isso em outras aulas, mas só para relembrar, S de superfície. Bom, olha só que bacana. Nesse triângulo aqui, DCF, se você olhar direitinho, esse triângulo aqui, ele é um quarto da área do quadrado. Faz sentido? Olha só. Você pode ter 4 deles aqui, né? Se você traçar a outra diagonal, fica até mais fácil de ver. Então, isso aqui vale um quarto da área do quadrado. Para ficar mais simples ainda, eu vou chamar essa áreazinha aqui de A. E aí, como isso aqui é uma mediana, isso aqui também é A. A propriedade que eu acabei de falar. Quando a gente traça uma mediana, as áreas são iguais. Olha que bacana. Esse triângulo aqui, ADF, ele é igualzinho ao DFC. Exatamente igual, tá? E aqui esse ponto E também é uma mediana. Olha aqui, dividindo o lado ao meio. Então essa área também é A e A. Beleza? Então, olha só que ideia bacana. Vê como fica fácil. O quadrado como um todo, se a gente olhar para a figura aqui como um todo, tá? Eu tenho traçado uma diagonal e é A, 4A. O quadrado todo é 8A, tá? Se concentra nisso que eu falei.
Aqui é a metade. A, o todo 8A. E esse quadrilátero que ele pediu é só o que está achurado, só o pintadinho. Olha aqui, só o pintado. A mais A, 2A. Simplificando, 1/4. Então assim, eu não calculei a área do quadrado todo, eu não dei valor, não fiz nada. Eu usei apenas propriedade das medianas, né, inseridas num contexto de um quadrilátero. Então fica essa dica aí. Você pode fazer esse problema de outro jeito? Claro que pode, fica bem à vontade. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas esse jeitinho aqui é bem rápido, tá? E não foi bizu nem nada, tá? Foram propriedades teóricas aplicadas. Então eu acho que vale muito a pena essa ideia para você usar no vestibular, no Enem, numa outra faculdade que você for fazer. Isso pode ganhar bastante tempo, tá? Fica ligado. A questão número 14, como eu falei, ela não tem a figura pronta, então a gente vai desenhar, tá? O que muitas vezes é uma dificuldade para muita gente ter que desenhar a figura durante o exercício. Isso aí pode dar uma dorzinha de cabeça, mas faz um esforcinho para fazer o melhor desenho que você puder. Porque às vezes um desenho bem feito já dá uma luz para resolver. No plano, a distância do ponto P ao centro O de uma circunferência cuja medida do raio é 2 centímetros é igual a 4 centímetros. Bom, vou colocar aqui primeiro a circunferência. Vou tentar fazer uma circunferência legal aqui. Então aqui está a circunferência. E ele coloca aqui centro O. O raio é 2 e o ponto P está a uma distância 4. Então significa que o ponto P está fora da circunferência. E a distância é 4. Então aqui 2 mais 2, 4. Tá bom? Continuando. Traçam-se pelo ponto P duas retas que tangenciam a circunferência nos pontos M e N, determinando um quadrilátero MPNO. Vamos desenhar isso aí, tá? A partir do ponto P são traçadas duas tangentes. Reta tangente é aquela reta que toca em um único ponto, tá? Então vamos fazer aqui. Tangenciando para cá. Opa, não ficou muito tangente não, deixa eu... Olha aqui, eu fazendo besteira no meu desenho. Deixa eu ajeitar. Pronto. Ponto M, ponto N. E aí ele fala do quadrilátero MPNO. MPNO, quer dizer, esse aqui, ó. Vamos ligar aqui. Mais uma propriedade fundamental aqui. O raio no ponto de tangência sempre vai formar 90 graus, tá? Não pode esquecer isso aqui. 90 graus aqui, 90 graus aqui, o raio é 2, e a distância do ponto P ao centro O é 4. Tudo isso ele diz no problema. A distância aqui é 4. Bom, pergunta dele é a seguinte. A medida em centímetros quadrados da área da região interior ao quadrilátero e exterior à circunferência é. Primeira coisa, né? Onde é que está essa região? Interior ao quadrilátero e exterior à circunferência. É exatamente aqui, ó. Essa parte verde que eu estou dando uma destacada nela. Aqui. Essa parte aqui. Então a gente precisa encontrar algumas coisinhas aí na figura. Claro, não dá para calcular de uma vez já essa região. A gente vai precisar pensar da seguinte maneira. A gente vai tomar aqui o quadrilátero todo, vai calcular tudo aqui. E a gente vai retirar essa fatia de pizza aqui, que em geometria a gente chama de setor circular, tá bom? Aí precisa descobrir o ângulo e tudo mais. Então, esse problema é muito legal porque ele está cheio de informação
cheio de revisão, cheio de teoria, cheio de coisa para a gente relembrar, tá? Primeira coisa, o triângulo aqui é retângulo, vou dar uma destacada nele aqui de rosa. A hipotenusa vale 4, o cateto aqui vale 2. E aí um dos triângulos mais famosos que existem na matemática é o triângulo x2x, x raiz de 3. É outra coisa que eu também já chamei a atenção várias vezes. Você que assistiu várias aulas minhas, assistiu às aulas de geometria plana, tenho certeza que já ouviu falar nesse triângulo, que é aquele triângulo que eu chamo de triângulo especial. X, 2x e x raiz de 3. É o triângulo que tem 30, 60 e 90 como seus ângulos internos. Portanto, se essa hipotenusa aqui é 4 e o cateto aqui é 2, esse aqui vai ser 2 raiz de 3. E esse ângulo aqui é 30 e esse aqui é 60. E o bacana foi que eu descobri o ângulo aqui da fatia da pizza, que acaba sendo um ângulo de 120 graus, né? 120 graus, se você pensar numa pizza inteira, seria 1/3 do total. Bom, agora não tem mais o que fazer, a não ser calcular a área que está pintadinha, essa área destacada aqui de verde. Então vamos pensar o seguinte, vai ser a área desse quadrilátero menos a fatia de pizza de 120 graus. Essa fatia de pizza chama-se setor circular. Aqui é uma fração do círculo. Nesse caso, como o ângulo todo aqui, olha bem, é 120, essa fração é 1/3 do total, porque a circunferência tem 360 graus e aqui é 120. Então, a área que está pintada aqui, destacada de verde, que eu vou chamar de área achurada, vai ser a área do quadrilátero. Esse quadrilátero aqui é formado por dois triângulos retângulos, que eu posso usar sem problemas a fórmula base vezes a altura sobre 2, que é o cateto, vezes o outro cateto. Então vamos lá, 2 vezes a área do triângulo menos a área do setor circular. Então, 2 vezes, base vezes a altura sobre 2, base vezes a altura sobre 2, menos a área do setor, que é um setor aqui ó, de 120 graus, 1/3 da área do círculo. O ângulo é 120, por isso que a fração é 1/3. E como é que se calcula a área do círculo? Πr ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado, o raio é 2. Dá para cancelar esse 2 com esse. 4 raiz de 3 menos 4π sobre 3. E aí você olha para a alternativa para ver se a resposta já está assim, ou se tirou o MMC para deixar numa fração só. Nesse caso eu vou tirar o MMC. Esse 3 vai multiplicar o 4, fica 12 raiz de 3 menos 4π. Pronto, está feita a questão. Então, o cálculo em si não foi tão grande, mas olha só quanta teoria tem, né? Muita coisa boa para revisar e detalhes importantes. Olha a diferença dessa questão, que eu não calculei muita coisa, eu apenas usei propriedades teóricas, para essa daqui, onde a gente já entrou, né, colocando a mão na massa, fazendo conta mesmo. E aqui para encerrar, a questão 15. É uma questão que a gente tem que dar uma resposta literal. Isso é muito comum em questões, bem mais presente do que muita gente pensa. Tem que saber fazer esse tipo de problema também, tá? Seguinte, o professor Wagner desafiou a sua turma de matemática a determinar a área AD do retângulo que representa a sua sala de aula, de acordo com a medida da sua diagonal. Então, é muito comum pedir a área de uma figura em função de algum parâmetro. Num retângulo, a gente geralmente usa para calcular a área o raciocínio, base vezes altura. Só que nesse caso, o professor quis escrever em função da diagonal D. Então a gente vai ter que usar alguns artifícios aí para poder chegar lá. Bom, ele fala que o perímetro da sala é 36. Qual dos polinômios abaixo representa a resposta correta ao desafio do professor Wagner? Ou seja, a resposta correta é a área do retângulo. Então, como é que a gente vai calcular? Você pode olhar e falar assim, bom, a área do retângulo eu já conheço desde criança, a fórmula, né? Você pensa, já sei há muitos anos. A área do retângulo é base vezes altura. Só que
essa expressão aqui não está em função da diagonal. O nosso trabalho é escrever em função da diagonal. Para isso eu tenho que conectar o A, o B e o D. A primeira coisa que eu acho que deve estar passando pela sua cabeça é que existe o teorema de Pitágoras aqui, né? Que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a D ao quadrado. Então, primeira coisa. O outro detalhe que ele fala é o perímetro. Quanto é que tem dizendo que é o perímetro na questão? Olha bem, o perímetro é 36. Perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Perceba aqui que cada retângulo tem dois lados iguais aqui e dois lados iguais aqui. Então, o perímetro é 2A mais 2B, igual a 36. Naturalmente, eu posso dividir tudo por 2 e encontrar A mais B igual a 18. Bom, agora o meu desafio é encontrar a área do retângulo em função da diagonal. Bom, preste atenção. Eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado igual a D ao quadrado e tenho A mais B igual a 18. Existe uma relação, isso aí é muito importante saber, que é um produto notável. Ele é, na verdade, o primeiro produto notável que a gente aprende na vida. E vou mostrar para vocês que esse produto notável vai ser fundamental para a gente resolver o problema. Fica ligado e guarda essa ideia, tá? Não esquece que ela é muito boa. É o seguinte, o produto notável é esse aqui, ó. Deixa eu colocar até um asterisco aqui para a gente relembrar. Aquele produto notável que a gente aprende lá no 8º ano, né? Antiga 7ª série. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse produto notável é bem conhecido. Aí, olha que bacana, assim, genial, vê que ideia legal. A mais B, sendo os lados do retângulo, A mais B vale 18. Então, eu vou substituir isso aqui por 18. Agora eu estou destacando aqui de amarelo, A ao quadrado, B ao quadrado. Está aqui também, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é D ao quadrado. Vou substituir, D ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes B. O que é A vezes B? Está aqui, ó. A vezes B é a área do retângulo. A vezes B, A vezes B. Vou substituir 2 vezes a área do retângulo. Olha que bacana. 18 ao quadrado, 324. D ao quadrado, mais 2 vezes a área do retângulo. Então, 2 vezes a área do retângulo é igual a 324 menos D ao quadrado, né? Passando D ao quadrado para lá. Dividindo tudo por 2, olha aonde eu vou chegar. A área do retângulo igual a 162 menos D ao quadrado sobre 2. Está resolvido o problema. A gente conseguiu escrever a área do retângulo em função da sua diagonal. Olha que bacana. Então, nesse caso, olha só, 3 problemas, né, com abordagens bem diferentes, bem interessantes. Aqui eu tinha as expressões, mas eu tive que usar um artifício matemático bem legal, que é usar um produto notável para fazer aparecer as informações que eu tinha, tá? Guarda com carinho isso aqui, que isso pode ser útil em muitas questões. Essa aqui foi mais tradicional, ou seja, usei basicamente as coisas de sempre, as ideias bem clássicas. E essa daqui é bem legal porque eu usei propriedade teórica, né? Uma coisa bem visual. Isso você pode também usar em muitas questões, tá bom? Fica ligado, bons estudos e até a próxima.